Estiver terminando. Ok. Bem-vindas à Terra da Esperança. Amém, meninas? Amém, amém. Eu estou na Terra da Esperança. Você está? Eu tô. Que bênção. Essa é a nossa terceira semana, né? Que nós estamos estudando esse tema, né? Nos 7 dias da criação. E eu gostaria, assim, de te perguntar o que essas 2 semanas, né, que se passaram, o que esse estudo, né, de nos trazer para a Terra da Esperança e nos mostrar que através da nossa participação com o Senhor, através dos nossos lábios, nós podemos gerar e criar um ambiente novo. O que isso trouxe para você? Te trouxe algo novo? Confirmou no seu coração alguma verdade? Te trouxe alguma prática? Então, se te trouxe, nós gostaríamos de ser edificados através disso. Eu gostaria que você colocasse no chat ou uma frase, ou uma palavra, e a Cris vai anotar para a gente, para ler no final. Então, assim, pensa nessas 2 semanas, né, nesses 2 estudos que nós tivemos, o primeiro dia de Gênesis, né, que foi tão, assim, profundo, antes foi o Salmo 139, então, assim, trouxe algo de transformação para você? Pensa um pouquinho sobre isso. Escreve no chat aqui para nós. Nós estamos muito querendo ser edificados através daquilo que está sendo edificado através de você, né? Então, hoje, nós vamos estar falando sobre a história de uma mãe, né? Uma mulher como nós, que teve uma experiência muito profunda e ela teve um encontro, assim, muito real e muito profundo, né? E nós vamos estudar um pouquinho sobre essa mãe. Então, vocês já devem ter ouvido a história, né, dessa mulher. Ela se encontra no livro de Mateus e no livro de Marcos. É a história da mulher. Mateus diz que ela era mulher de Cananeia, mas Marcos diz que ela era mulher grega. Então, ela é a chamada, né, a mulher grega, a mulher de Tiro e de Sidom. Então, se fosse escrever sobre você, se fosse escrever sobre mim, seria a mulher de Marieta. Se fosse escrever sobre você, seria a mulher de... o nome da cidade que você mora. Olha que interessante. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala da cidade dela, né? E Marcos diz que ela era grega, ela era uma mulher grega. E muito interessante ver isso aqui, né? Mas eu gostaria, antes de ler um verso, que eu gostaria que você depois anotasse, e esse verso é um verso que seria bacana se fosse um daqueles que nós colocássemos na nossa geladeira, porque ele tem tudo a ver com essas 9 semanas que nós vamos estar estudando em Gênesis. Ele está em Hebreus 11:3. E diz assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por meio da palavra de Deus, que é Jesus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido daquilo que não se vê. Esse verso é muito profundo. Quando nós vimos lá, né, desculpa, nós vimos em Gênesis 1 que havia um caos, e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Então, aqui diz que tudo foi criado por meio da palavra de Deus. Esse verso, gente, ele é um verso que ele é base para a nossa fé cristã. E ele é base para o que nós estamos estudando nessas semanas, para nós, juntas com o Senhor, juntas com o Espírito Santo, criarmos algo que talvez que nós estejamos orando por muito tempo e não conseguimos romper na nossa vida ainda.
porque faltou talvez algo mais que seja um entendimento de que nós podemos, em concordância, alinhando a nossa fé e usando a nossa voz, criarmos algo muito mais eficaz na nossa vida cristã. Então, eu vou ler o texto. Anotem esse verso, Hebreus 11:13. Esse verso, ele é muito importante ser decorado. Ele é a base, né? Às vezes as pessoas falam, como que foi tudo criado? Foi criado pela palavra, e a palavra é Jesus. E foi criado de algo que não existia. Né? Então, isso traz muito fundamento para aquilo que nós estamos aprendendo hoje, para as realidades que nós estamos querendo criar hoje. Né? Para a realidade que essa mãe que nós vamos ler hoje criou. Ela criou, porque aqui diz assim, pela fé nós compreendemos. Pela fé. Não é com um compreendimento natural, é pela fé nós compreendemos. Então, eu vou ler o texto de Mateus, que diz assim, é bem curtinho. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Então ele respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse texto, ele é muito assim, profundo, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, como que Jesus fez isso, né? Ele nem deu muita bola para a mulher, né? E interessante porque no nível natural, nós temos capacidade para criar muitas coisas. Nós podemos criar, por exemplo, no domingo, num almoço de família, um ambiente muito bom, muito gostoso, mas muitas vezes, por uma palavra mal falada nossa, nós podemos pôr tudo a perder. Isso é uma criação. Isso é uma criação, né? E no ambiente espiritual, quando nós nos alinhamos com a palavra e com o propósito do Senhor, nós trazemos à existência nas nossas vidas coisas que nós precisamos, né, queremos, e também coisas que nós nem imaginávamos que nós podíamos trazer. Né? Como diz aquele cântico, o melhor de Deus ainda está por vir. Então, até esse melhor que nós nem pensávamos, ele vem, né? Então, às vezes nós nos assustamos com as lutas que vêm. Essa mulher, ela era uma mulher grega. Os gregos, eles se alimentam da sabedoria, né? O prato deles são os livros. E essa mulher, com certeza, era uma mulher culta. Ela era uma mulher sábia. E Jesus, ele estava andando e Jesus saiu ali dos arredores que ele costumava pregar e ele foi para essa terra, que era a terra de Tiro e Sidom. E essa mulher, ela era, por toda essa cultura dela, né, por todo esse entendimento dela, ela estava num desespero tão grande que isso não a impediu de sair. A Bíblia diz que ela saiu gritando. Ela saiu gritando e foi de encontro ao Senhor. Filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a força e a garra de uma mãe quando um filho ou alguma coisa na sua casa está em necessidade.
Muitas vezes nós não sabemos a força que nós temos e nós desistimos antes da batalha, porque a gente se sente fraquinha. Fala, eu estou sem força. Mas o Senhor colocou dentro de nós, desde o nosso ventre, uma força especial para nós, mulher. É uma força natural. Então, essa mulher, ela tinha essa força. Todas nós temos, mas essa força dela estava assim muito em evidência, né? E muitas vezes nós sentimos culpa, vergonha, nós nos comparamos com outras famílias, dependendo da situação que nós estamos passando, né? Mas nós precisamos entender uma coisa, é que nós passamos por situações, vamos passar, e uma coisa precisa ficar bem clara para nós, é que quando vier a culpa, quando vier a comparação, quando vier esse sentimento, né, de ser menor, de não deixar esse sentimento ocupar lugar, porque nós vivemos num mundo caído e essas coisas vão acontecer conosco. Então, eu acredito, eu creio muito que isso já traz muito do sofrimento para baixo, traz assim, sabe, apazigua um pouco o sofrimento de uma mãe quando ela está em luta, né? Mas assim, quem é essa mulher, né? Essa mulher, ela, como eu já disse, né? Ela era grega, e eu fico pensando que ela sabia muito sobre os deuses gregos, né? Ela sabia toda aquela sabedoria, mas como ela estava tão desesperada, ela vai e ela clama. E por algo que a gente não espera, Jesus a ignora. E os discípulos a rejeitam. E ela é humilhada. Os discípulos falam assim, despede ela, Senhor, despede ela. E as pessoas queriam pará-la, porque ela estava interrompendo o processo, Jesus estava andando. Quantas vezes as pessoas querem nos parar, né? A gente está numa luta ali, numa batalha, e as pessoas querem nos parar. Então, ela é ignorada pelo próprio Senhor, ela é rejeitada pelos discípulos, mas essa mulher, ela toma um passo a mais, que é assim, ela vem e ela se prostra aos pés de Jesus. Ela conhecia os deuses do Olimpo, hein? Ela vem e se prostra aos pés de Jesus e adora, e ela diz assim, Senhor, me socorre. Aí Jesus ainda não se comove. Jesus pega e fala assim, não é bom pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela fala assim, já que o Senhor está falando em cachorrinho, em cachorro, os cachorros também comem. Eles comem também. E os judeus, eles chamavam de cão todo aquele que não era judeu. Então, ela, mais uma vez, ela foi humilhada ali. Foi uma situação de... Ela já estava desesperada e foi, assim, humilhação e rejeição uma atrás da outra ali nessa situação. Aí ela pega, né? E quando ela fala isso, que os cachorrinhos também comem, e ela se prostra, aí Jesus não aguenta mais. Ele pega e fala, mulher, quão grande é a tua fé. Vai e seja feito segundo o teu coração, segundo aquilo que você deseja. Jesus, nós vimos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia o final dessa história. Ele não rejeitou a mulher porque ele sabia, e ele queria também mostrar para todo aquele povo que tudo é pela fé, que não é por você ser judeu, não é por você ser grego, é pela fé. Aquele que se achegasse pela fé no Filho de Deus seria vencedor, né? E a mulher, essa mulher, voltou para casa e a filha dela foi curada.
E aí eu fico me perguntando, né? Quantas vezes nós paramos no meio do caminho por causa das humilhações, por causa das rejeições, e nós não encontramos dentro de nós a força suficiente. E aí eu vejo aqui alguns pontos na vida dessa mulher. Essa mulher, ela tinha uma autoestima muito estabelecida, porque ela suportou a rejeição de uma forma, ela estava... Quando nós estamos em luta, nós não ficamos mais enfraquecidos, mais sensíveis, mais choronas, né? Mais susceptíveis. Ela enfrentou tudo isso, ela enfrentou a rejeição, ela enfrentou o Senhor olhar para ela e não dizer nada, ser omisso, mas ela tinha uma autoestima estabelecida, forte, né? E ela se humilhou e se ajoelhou. Ela não ligou para a posição dela, de ser um povo sábio e culto, né? E ela teve foco, ela focou, ela sabia o que ela queria a libertação da filha dela, e não se importou por passar por humilhação, por ser desprezada e rejeitada, e ela foi com o Senhor até o fim, ela não largou do Senhor, ela foi falando, não, Senhor, mas isso, isso e isso, e se derramou na presença do Senhor. E eu me lembro uma vez que eu estava naqueles momentos, né, gerando o milagre do meu filho, e eu me encontrei numa situação assim, como que num beco sem saída. E eu estava assim, sem força. Sabe quando você fala, não tem mais força em mim? A gente se esquece que a força está ali. Ela não vai acabar, ela está ali. Ela só precisa ser estimulada novamente, né? Mas eu estava me sentindo sem força. E aí eu comecei a cantar aquele cântico que diz assim, não sei se vocês lembram, eu me prostro diante do trono, não sei quem lembra, eu me prostro diante do rei, e eu comecei a cantar aquilo e eu me prostrei, eu fiquei... Eu não vou falar quanto tempo para vocês, mas eu fiquei algum tempo ali, um tempo, bom tempo ali, só cantando isso, só cantando isso, só cantando isso, só cantando isso. E só ali, assim, e eu me via assim, naquele lugar onde só estávamos eu e o Senhor. E eu estava ali, assim, na posição mesmo de que eu precisava de que ele me socorresse. Eu estava que nem essa mulher. Eu preciso, porque se não for aqui, não tem outro lugar para mim. E eu me lembrei, lendo hoje o texto dessa mulher, eu me lembrei dessa experiência que eu tive. O quanto que nós temos visto desde o começo, que na hora de maior luta nossa, ao invés de nós ficarmos pensando na luta, entronizar o Senhor Jesus, porque aí nós mudamos o foco e nós olhamos para onde é possível a bênção vir. Foi o que essa mulher fez. Ela saiu correndo e ela gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela foi argumentando com o Senhor, e o Senhor não foi dando bola para ela, e ela foi, até que o Senhor falou, oh, mulher, quão grande é a tua fé. Então, esse é um exemplo, assim, de perseverança, né, e de muita fé. E o que nós podemos ver aqui, né, é que muitas vezes a gente pensa assim, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é muito difícil, hoje é muito mais difícil criar filhos do que era antigamente, né? A diversidade da sexualidade, as opções, é muito mais difícil, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu e você fomos planejadas para nascer nessa época, no século XXI, com esses desafios do século XXI.
Então, se nós somos desafiadas para nascer nessa época, é porque nós vamos ter recursos para abrir o nosso entendimento e saber como lidar com as situações, né? Às vezes não é com o filho, vai ser com o neto. Os nossos netos vão viver num mundo extremamente diferente. E para nós vai ser extremamente diferente também. Então, nós fomos geradas para viver nessa época, né? Então, assim, profetizar, chamar à existência as coisas que não são como se fosse. A minha força, para mim, às vezes parece estar muito fraquinha, mas ela não está. Ela está lá dentro forte. O que eu preciso é, se eu sinto que ela está fraquinha, como muitas vezes a gente sente, nem que for com a voz bem fraquinha. A mulher aqui, ela gritou. A gente pode começar baixinho. Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje não está dando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, me levanta. E a sua voz vai aumentando. E aí, o que você vai fazendo? Vem a força do Espírito Santo, que vai se juntar à nossa força. E vai, quanto mais a gente der espaço para o Espírito Santo, mais ainda, né? Imagina, a nossa força, que já é natural, que nós nascemos com ela, com a força do Espírito Santo, alinhados com o propósito. Gente, o que vai acontecer? Os milagres. Eu não faço o milagre, mas eu me alinho com a palavra e eu abro a boca para profetizar. Então, ela sabia o que ela queria. O que ela queria? A filha dela era endemoniada. Tinha um demônio ali. Ela vivia na casa dela com a presença de um demônio. E ela vivia vendo a filha sofrer. Ela sabia o que ela queria. Ela se humilhou diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele não respondeu, ela se prostrou e se adorou. E os milagres, eles são feitos para quem vem. A mulher veio. Quantas pessoas se encostaram em Jesus, esbarraram em Jesus, mas Jesus foi curando aqueles que se achegavam, aqueles que vinham, aqueles que se aproximavam. Ele podia ter curado o mundo inteiro. O mundo inteiro podia ter sido curado, daquela época podia ter sido curado por Jesus. Mas aqueles que se aproximaram e usaram a fé, receberam o milagre. Então, em Jesus não existe solução sem fé. E a fé falada, ordenada, alinhada com a palavra de Deus, vai produzir o ambiente, o milagre que nós precisamos na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, por mais difícil que pareça, gente. E por mais difícil que pareça para você, não se preocupe em ser uma pessoa super, uper. Não, comece com um pouquinho. Começa com um pouquinho. É no pouquinho que a gente vai. Então, se aprendeu um pouquinho a semana passada, use esse pouquinho. Aprendeu um pouquinho, usa. Mas vai usando, usa a sua voz. O nosso cérebro, olha, a voz que tem mais autoridade para produzir é a nossa própria voz. O nosso cérebro obedece. A voz das outras pessoas, elas não têm tanta autoridade, mas a nossa voz tem autoridade, tanto para o bem quanto para o ruim. Então, quando eu falo, eu sou abençoada, eu sou bendita, a minha casa é abençoada, meus filhos são herdeiros da promessa, eu estou mandando para o meu cérebro uma mensagem, e eu estou mandando para o mundo espiritual uma mensagem, eu estou me alinhando com a palavra de Deus, eu estou falando o que diz aqui no verso que eu li hoje. Pela fé, eu creio que aquilo que tudo foi criado pelo poder da palavra e que foi produzido
por algo que não se vê. O que é que não se vê? Nós não vemos a palavra, nós não vemos o Espírito Santo, nós não vemos, mas nós estamos criando transformação. Então, o meu convite para você hoje é, como essa mulher foi muito ousada. Essa mulher, ela é assim, ela é um exemplo muito grande para nós, para buscarmos uma autoestima maior, para nos humilharmos mais, para nos prostrarmos mais, né? E ela pôs a boca no trombone. Ela falou e ela não se importou com quem estava à volta dela. Porque muitas vezes, numa hora de batalha, as vozes que estão na nossa volta, às vezes de quem está mais próximo de você, vai ser contrária. Mas segue em frente, porque você está na terra da esperança. E tudo aquilo que você se colocar para criar, para gerar, né, em nome de Jesus, alinhada com a palavra, você vai conquistar em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a nossa história, né, bíblica de hoje, dessa mulher que ela seguiu alguns princípios, né? Ela seguiu alguns princípios e ela encontrou um milagre na casa dela. Ela trouxe de volta a filha dela à lucidez, à libertação, a uma vida nova, né? Ela teve um encontro com Jesus. Pensou que delícia poder face a face, né? Foi um encontro, assim, no começo, um pouco bem difícil, né? Mas Jesus sabia que ela tinha autoestima, que ela ia aguentar, e o propósito dele era mostrar para todos, né? Que ele veio para todos, né? Ele veio para todos nós, então a bênção é para todos nós. Então, haja luz nas nossas casas, nas nossas famílias, haja cura, haja o novo, né? Haja o novo entendimento e haja força, que essa força que existe dentro de nós seja cada vez mais despertada e que o Espírito Santo cada vez mais encontre espaço dentro de nós, para junto com essa força, fazer a obra para que nós fomos chamadas para o século 20, 2022, o ano em que nós estamos. Começando por mim, na minha vida, nos meus desafios, começando por você, nos seus desafios, se expandindo na sua própria casa, nas pessoas que você se relaciona, nas suas irmãs, nos seus sobrinhos. Não pensa muito longe, não. Pensa aqui, ó. Pensa aqui. Né? Começando aqui. Às vezes a gente pensa tão longe e a gente se perde. Mas o Senhor vai ampliando, Ele vai levando para onde Ele quer levar, né? Então, que Deus te abençoe. Cris, você pediu para eu te avisar, né? Que Deus te abençoe. E você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.